A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da IBD para jovens. Roda a vinheta aí, Misa! Muito bem, meus irmãos, hoje vocês estão vendo que eu estou aqui, estou sentadinho, né? Eu fico me mexendo para lá e para cá. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem o título Os Cuidados e Deveres da Nova Geração. Nós vimos desde a primeira lição que Deus instituiu regras, leis e estatutos para que o seu povo hebreu, durante o período do deserto, viesse obedecer e que aquilo entrasse no seu coração muito mais do que na sua mente. Deus não queria apenas instituir regras para que o seu povo tivesse leis, mas para que eles pudessem ser pessoas éticas e tivessem bons princípios. E o texto do dia nos diz o seguinte: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. Números 28 e 2. A síntese diz o seguinte: no deserto, Deus se relacionava intimamente com o seu povo e lhe concedeu leis que o ajudaram a ter relacionamentos saudáveis e a oportunidade de adorá-lo. Foi o que eu falei. Deus não quer apenas instituir leis. Deus quer que haja saúde nos relacionamentos. Professor, vamos falar aqui, tete a tete. O teu objetivo é claro. Você tem 3 objetivos que devem ser iniciados, desenvolvidos e concluídos em uma média de 50 minutos. E eles são: primeiro, mostrar o propósito do censo que foi ordenado pelo Senhor. Por que o Senhor determinou que a nova geração fizesse um novo censo das pessoas acima de 20 anos? Lembra lá das primeiras lições? Segundo, explicar a importância das leis divinas para os hebreus, não apenas para melhorar uma ética social, mas principalmente para que eles tivessem um bom relacionamento entre eles e Deus. E reconhecer a importância da adoração. E aqui é a chave do nosso conteúdo. Aqui é a chave da nossa lição. O texto bíblico está em Números, no capítulo 26, versículo 1, 2, do 52 ao 55, 64 e 65. São textos salteados, mas você vai entender logo que você lê. Aquela coisa, pede para os seus alunos lerem e você vai pegando a base desse conteúdo nessa leitura bíblica. A introdução fala sobre todos os textos que você leu, dizendo que Deus estava querendo preparar uma nova geração. Essa segunda geração que nasceu no deserto, não a que foi do Egito, a que nasceu no deserto, queria prepará-los para que eles estivessem debaixo da mesma autoridade de Moisés e das leis de Deus. O primeiro tópico fala sobre a importância das pessoas. E o primeiro subtópico fala um censo providencial. O que acontece? Quando aquela geração falece no deserto e nasce uma nova geração, eles nascem aprendendo os costumes que os seus pais ensinaram. Mas nós devemos entender aqui que essa geração ainda não era uma geração que tinha visto os milagres lá na saída do Egito. Era uma geração completamente nova e não tinha conhecimento direto de quem era Deus. Apesar de provar, claro, de todos os milagres que Deus providenciava a eles diariamente, mas nunca tiveram um contato maior com Deus. E aqui nós vamos ver que Deus não queria que esse povo continuasse no caminho dos seus pais, um caminho da ingratidão, caminho de murmuração e rebeldia. Deus queria transformar isso, queria mudar o quadro da história do seu povo. E por isso fez com que um novo censo de contagem e contabilidade de todos os homens acima de 20 anos fosse feito novamente, para que eles viessem passar pelo mesmo processo que os seus pais passaram logo no início. O subtópico 2 fala sobre o exército poderoso, que conta especificamente sobre o censo, quando Deus instituiu a Moisés para que ele fizesse esse censo e que aquela nova geração pudesse obedecer. E logo no terceiro tópico, um povo abençoado, fala que depois de ter concluído esse recenseamento, Deus disse a Moisés que ele repartiria a terra entre os hebreus. Então, olha que coisa interessante, Deus já estava dizendo a eles: vou ensinar vocês a repartir as terras antes mesmo de conquistá-las. Deus estava dizendo: vamos ensinar esse povo a ter fé. Esse povo precisa acreditar que eu ainda vou fazer esse milagre de dar a terra prometida. Então, é uma mensagem muito legal para você e para os seus jovens, dizendo o seguinte: não importa quanto tempo você está esperando uma promessa se cumprir, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. E aí você pode perguntar para os seus jovens, logo no final, quando você lê o Pense, o ponto importante, sobre um sonho que eles possam compartilhar, que eles
que Deus realizou na vida deles ou que eles estão esperando que se realize. Quando a gente abre o nosso coração dessa forma, você para um pouco com aquele clima lecionar e se torna mais aconselhamento. E quando eles abrem o coração, através dessa lição, através dessas perguntas, você vai vendo que cada aluno seu tem um sonho, cada aluno seu tem um propósito com Deus, Deus tem um projeto diferente com cada um. E isso vai enriquecer a sua aula e você vai ver que a sua aula vai ser uma bênção. Segundo tópico fala sobre a importância das leis. E aqui nós temos 3 subtópicos importantíssimos. Acerca da divisão de terras, a lei para proteger os relacionamentos e a divisão da presa. Primeiro, falando sobre uma divisão territorial, aonde cada filho, cada tribo iria ficar. Isso já estava sendo determinado antes de chegar na Terra Prometida. Logo no segundo, fala sobre leis do relacionamento. Leis que ajudariam as pessoas, marido, mulher, pais e filhos, a se darem bem, a poderem conviver em harmonia. Deus não queria apenas que as pessoas seguissem regras porque tinha que obedecer. Deus explicava o porquê, para que eles tivessem boas relações, para que tudo fosse muito saudável. E tudo isso fazia um bem. Aí nós podemos entender o porquê que Deus não gosta da rebeldia. Porque há pessoas que querem se contrariar àquilo que Deus fala, mas não entendem que aquilo que Deus pede, algumas proibições, algumas coisas que Ele não permite fazer, é simplesmente pelo fato de que aquilo que você quer fazer não faz bem para a sua vida. Não só espiritual, mas para a sua vida moral, para a sua vida em família. Então, Deus está sempre zelando pelo seu propósito dentro das famílias. E no último tópico, que é a importância da adoração, você vai ver que não apenas como sociedade, mas Deus quer cuidar do relacionamento dele com o povo. E no primeiro subtópico fala sobre uma vida bem cuidada, lembrando de todos os milagres que Deus já tinha feito com aquele povo no deserto. Mesmo sendo a segunda geração, Deus os abençoou. O segundo subtópico, o dever de um povo agradecido. Deus estava ensinando a ofertar. Levantem ofertas e manjares para a minha casa. E aqui é interessante você falar, porque é uma coisa tão comum, nós vemos nos cultos, nós vemos nas escolas bíblicas dominicais, que as pessoas ofertam, e geralmente é aquela que sobra no seu bolso. E você pode falar para eles que a oferta não é aquilo que nos sobra, mas é aquilo que nós devemos, em forma de gratidão, abençoar ao Senhor. Se alguém tiver algum testemunho relacionado à oferta, procure, pergunte a ele se alguém tem. Pessoal, vocês têm aí algum testemunho relacionado à oferta, de que vocês fizeram um propósito com Deus e Deus o abençoou? Isso é muito legal, porque aí você vai mostrar para eles o quanto nós devemos ser gratos a Deus em abençoar a obra do Senhor. E no final, o último pense diz o seguinte: a liturgia do culto ao Senhor pode ser compatível com os modismos sociais e culturais do nosso tempo? Será que mudou a liturgia? Será que mudou a essência? Uma coisa que você deve lembrar: a forma como as coisas são feitas, a forma de adorar a Deus pode mudar, mas o que não pode mudar é a essência. Então, sempre a essência deve se sobressair à forma. Espero que a sua aula da IBD seja ricamente abençoada pelo Senhor e você seja usado por Ele, para que você possa mostrar aos seus jovens que na conclusão dessa lição diz o seguinte: Deus não institui regras apenas porque Ele quer, mas porque Ele quer que venhamos viver uma boa vida com a sociedade, uma boa vida com a nossa família e principalmente com Ele. Que você nunca esqueça da adoração, que você possa fazer um momento de louvor, que você possa sempre buscar eles a ter intimidade com Deus. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula e tchau, tchau.